Sua estrela favorita da televisão acordando todas as manhãs atrás das grades, em uma cela minúscula, sem câmeras, sem aplausos, apenas com o eco dos próprios erros? De atores que encomendaram assassinatos por dinheiro até rappers que acabaram envolvidos em crimes horrendos enquanto seus fãs continuavam cantando suas músicas. O que você vai descobrir vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre seus ídolos. Corey C. Assassinato Miller. O que acontece quando o talento e fama não são suficientes para redimir um passado conturbado? Corey Miller, mais conhecido no mundo do hip-hop como C. Murder, representa uma das histórias mais complexas e controversas do rap norte-americano. Sua vida é marcada pela dualidade entre o estrelato musical e os problemas judiciais que o mantiveram atrás das grades por mais de 2 décadas. Irmão do influente rapper e empresário Master P, Miller foi peça-chave do império No Limit Records, que revolucionou o hip-hop do sul dos Estados Unidos no final dos anos 90. No entanto, enquanto sua música subia nas paradas, sua vida pessoal tomava um rumo cada vez mais sombrio. A noite de 12 de janeiro de 2002 mudou para sempre o seu destino. No Platinum Club de Harvey, Louisiana, um tumulto terminou com um tiro fatal no jovem Steve Thomas, de apenas 16 anos. Thomas era um fã que tinha ido ao local para ver Murder se apresentar. Testemunhas afirmaram que foi Miller quem puxou o gatilho. O caso rapidamente chamou a atenção da mídia. Uma estrela do rap, acusada de matar um menor de idade, enfrentava a possibilidade de prisão perpétua. Em 2003, ele foi considerado culpado, mas sua condenação foi anulada em 2006 porque a promotoria não havia revelado antecedentes criminais de testemunhas-chave. Um novo julgamento em 2009 voltou a condená-lo, desta vez de forma definitiva. Desde então, Corey Miller tem tentado provar sua inocência de dentro da prisão. Nos últimos anos, seu caso recebeu apoio público de celebridades e ativistas, incluindo Kim Kardashian, que tem promovido campanhas para reabrir processos judiciais questionáveis no sistema penal dos Estados Unidos. Kardashian destacou irregularidades, como depoimentos retratados por testemunhas que afirmaram ter sido pressionadas pela polícia a acusar Miller. Apesar desses esforços, em 2023 um juiz federal reafirmou a condenação, negando qualquer possibilidade de liberdade imediata. Esse cenário gerou um intenso debate sobre justiça, discriminação racial no sistema penal e o poder midiático que certas figuras podem exercer sobre processos judiciais. Será que alguém pode receber um julgamento justo quando sua fama, seja ela positiva ou negativa, se interpõe entre os fatos e a verdade? Essa pergunta ainda paira no ar, enquanto Murder permanece recluso na penitenciária estadual da Louisiana, mais conhecida como Angola, uma das prisões mais duras do país. Sean Diddy Combs. Até onde o poder pode chegar quando está nas mãos erradas? Sean Combs, mais conhecido como Diddy, P. Diddy ou Puff Daddy, é uma das figuras mais influentes da história do hip-hop, um magnata cuja marca vai além da música, alcançando a moda, a televisão e negócios milionários. No entanto, o homem que construiu um império a partir dos bairros de Harlem hoje enfrenta uma série de acusações que podem destruir seu legado e levá-lo para trás das grades pelo resto da vida. Durante décadas, Combs foi a personificação do sucesso afro-americano na indústria do entretenimento. Fundador da Bad Boy Records, ele impulsionou as carreiras de artistas como The Notorious B.I.G. e Mary J. Blige. Sua marca, Shine John, definiu a moda urbana nos anos 2000 e sua influência parecia intocável. Mas por trás dessa fachada de glamour começaram a surgir acusações sombrias, inicialmente descartadas ou ignoradas pela mídia e pela opinião pública. O que antes era considerado apenas boato, agora faz parte de um processo judicial real e profundamente perturbador. A partir de 2023, várias mulheres apresentaram denúncias formais contra ele, acusando-o de liderar uma rede de coerção sexual onde teriam sido usadas drogas, intimidações e manipulação psicológica. Essas alegações, relatadas por veículos como The New York Times e Rolling Stone, descrevem um padrão de comportamento sistemático que inclui violência, cárcere e ameaças para forçar atos sexuais prolongados.
A gravidade do caso levou à negação da liberdade sob fiança, pois ele é considerado um risco de fuga e de influência sobre as testemunhas. O escândalo veio à tona no mesmo ano em que Combs recebia homenagens por sua trajetória musical, um contraste que abalou seus fãs. Como conciliar a imagem do empresário carismático com a de um suposto predador manipulador? À medida que o julgamento se aproxima, a tensão aumenta. O Ministério Público apresentou provas materiais preocupantes e foram encontradas armas de fogo não registradas, dispositivos de gravação e uma grande quantidade de lubrificantes e objetos sexuais em sua residência em Los Angeles. Esses elementos se somam a depoimentos detalhados que relatam abusos cometidos ao longo de mais de 2 décadas. Harrison Ardode Honoris Jr. Até que ponto alguém pode manipular os sonhos dos outros para alimentar suas próprias ambições sombrias? Harrison Norris Jr., mais conhecido no mundo do entretenimento como Ardode, parecia ter tudo: uma carreira promissora como lutador profissional, uma personalidade carismática e o reconhecimento que conquistou no programa de competição Tall Man, do canal FX. No entanto, por trás dos holofotes, escondia-se uma rede sinistra de engano, exploração e controle que o levaria a um dos crimes mais alarmantes relacionados à indústria do entretenimento esportivo. Durante os anos 90, Norris era conhecido por sua força, disciplina e aparições na WCW. Seu físico imponente o tornava um competidor formidável e uma figura de destaque na mídia. No entanto, após se aposentar dos ringues, sua vida tomou um rumo que poucos poderiam ter previsto. Aproveitando sua reputação como treinador e ex-lutador, ele começou a recrutar mulheres jovens sob a promessa de ajudá-las a entrar no mundo da luta livre profissional. Essas promessas logo se transformaram em uma armadilha da qual muitas não conseguiram escapar facilmente. O esquema de Norris era meticuloso. Ele atraía suas vítimas com a ilusão de fama e sucesso, as hospedava em sua residência sob supostos contratos de treinamento e as submetia a um ambiente de abuso psicológico, ameaças e coerção. Algumas mulheres foram obrigadas a realizar atos ilegais, outras foram levadas para outros estados, o que permitiu que o caso se tornasse um crime federal sob as leis contra o tráfico de pessoas nos Estados Unidos. O padrão de comportamento que surgiu durante o julgamento era assustador. Norris havia estabelecido um sistema de dívidas falsas, isolamento emocional e vigilância constante que lhe permitia controlar cada aspecto da vida de suas vítimas. Josh Duggar. O que acontece quando uma figura associada à moralidade e aos valores familiares acaba sendo culpada pelos crimes mais sórdidos? Josh Duggar, membro proeminente da família que estrelava o reality show 19 Kids and Counting do TLC, foi durante anos símbolo de retidão cristã, vida conservadora e exemplo familiar. No entanto, o que se escondia por trás das câmeras acabou destruindo sua imagem pública e sua liberdade. Os primeiros sinais de seu comportamento problemático surgiram em 2015, quando vieram à tona investigações internas sobre conduta sexual inapropriada com várias de suas irmãs e uma amiga da família durante sua adolescência. Embora o caso tenha sido arquivado pelas autoridades porque os incidentes ocorreram quando ele ainda era menor de idade, o escândalo foi suficiente para que seu programa fosse cancelado e sua reputação ficasse em xeque. No entanto, isso era apenas o começo de uma verdade muito mais perturbadora. Em abril de 2021, Duggar foi preso por acusações federais de recebimento e posse de pornografia infantil. Durante o julgamento, os promotores apresentaram provas irrefutáveis, arquivos extremamente perturbadores baixados de seu computador pessoal, alguns dos quais já haviam sido previamente identificados pelo FBI como parte de uma rede global de tráfico infantil. A defesa dele argumentou que terceiros haviam manipulado seu equipamento, mas as provas forenses demonstraram que ele havia instalado softwares para ocultar sua atividade digital. Skylar DeLeon. Como um rosto infantil da televisão pode se transformar no protagonista de um dos crimes mais cruéis da Califórnia? Skylar DeLeon, que uma vez apareceu como ator na popular série Power Rangers, passou dos estúdios de gravação para uma cela condenatória que o mantém atrás das grades por um crime tão atroz quanto premeditado. A história de sua queda é uma combinação trágica de ganância, engano e completa falta de empatia humana.
No ano de 2004, Sklar, acompanhado por sua então esposa, Jennifer Henderson, e outros cúmplices, elaborou um plano para assassinar Tom e Jack Rocks, um casal de aposentados que vivia em um iate chamado El Deserved, em Newport Beach. Os Rocks haviam colocado sua embarcação à venda com a intenção de voltar para a terra firme e ficar perto do primeiro neto. Sklar fingiu estar interessado em comprar o iate e conseguiu ganhar a confiança deles. O que se seguiu foi uma armadilha mortal disfarçada de negociação. Durante um suposto teste de navegação, os Rocks foram obrigados a assinar documentos de transferência financeira sob coação. Depois, amarrados e com pesos acorrentados aos seus corpos, foram jogados no Oceano Pacífico enquanto ainda estavam vivos. Seus corpos jamais foram recuperados. O motivo do crime era tão frio quanto direto. Sklar queria se apossar do iate dos bens do casal para resolver seus problemas financeiros. O julgamento contra ele foi longo e amplamente coberto pela mídia. Em 2008, ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau com circunstâncias especiais, incluindo lucro financeiro e múltiplas vítimas. Ele foi condenado à morte. No entanto, devido à moratória da pena de morte na Califórnia, De Leon não foi executado e permanece no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin. Rashad Walker, supérfluo. O que acontece quando a fama se torna um disfarce perfeito para esconder um padrão de comportamento predatório? Rashad Walker, conhecido por seu papel no filme Superfly, teve uma ascensão meteórica no mundo do entretenimento, especialmente na cena urbana de Atlanta. Sua presença magnética e estilo provocador o transformaram em uma figura atraente para muitos jovens talentos. Mas, nos bastidores, sua história era bem diferente. Uma sombria sequência de abusos sistemáticos se estendia há anos, e sua queda foi tão estrondosa quanto inevitável. O Walker foi preso em 2018 após múltiplas denúncias de agressão sexual. As investigações revelaram um padrão bem estruturado. Ele entrava em contato com modelos, aspirantes atrizes ou jovens influenciadoras pelas redes sociais, fingindo ser produtor musical ou olheiro para campanhas de moda. Uma vez estabelecido o contato, ele as convidava para supostas audições privadas ou sessões de fotos. Nesses encontros, ele se aproveitava da vulnerabilidade das mulheres, as drogava ou as coagia para submetê-las a abusos sexuais. Pelo menos 10 mulheres apresentaram acusações, mas as autoridades suspeitam que o número possa ser maior. Durante o julgamento, os depoimentos das vítimas coincidiam em detalhes-chave e a promessa de fama, o uso de substâncias ilícitas, a intimidação e o medo. Walker, por sua vez, negou todas as acusações, alegando que as relações haviam sido consensuais. No entanto, o júri encontrou evidências contundentes para declará-lo culpado. Ryan Grantham. Que tipo de escuridão interna pode levar alguém a cometer um dos crimes mais incompreensíveis que existem? O assassinato da própria mãe. Ryan Grantham, um jovem ator que muitos conheciam por seu papel na popular série Riverdale e por uma participação no filme Diário de um Banana, parecia ter uma carreira promissora pela frente. Desde pequeno, ele trabalhou no cinema e na televisão, cercado de luzes, câmeras e expectativas. No entanto, em 2020, seu nome deixou de ser associado à atuação e passou a estar para sempre ligado a uma tragédia familiar que abalou o Canadá. Ele tinha apenas 21 anos quando decidiu atirar na nuca de sua mãe, Barbara White, enquanto ela tocava piano na tranquilidade de sua casa em Squamish, Colômbia Britânica. A cena foi desconcertante. Um crime sem provocação direta, sem uma discussão prévia, sem nenhum gesto de confronto. Após o assassinato, Grantham gravou um vídeo no qual confessava o que havia feito, mostrando o corpo e explicando suas intenções futuras. O que veio depois parecia tirado de um roteiro de suspense psicológico. Ele carregou seu veículo com armas de fogo, munições, coquetéis Molotov e mapas, com a intenção de dirigir até Ottawa para atentar contra o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. No entanto, em uma reviravolta inesperada, após várias horas de viagem, ele parou em uma delegacia de Vancouver e se entregou.
Ele foi preso e acusado de assassinato em segundo grau, um crime que no Canadá implica prisão perpétua obrigatória. Durante o julgamento, seu estado mental foi profundamente explorado. Relatórios psiquiátricos revelaram que Ryan vinha lutando contra uma depressão severa, pensamentos suicidas e um isolamento crescente que havia piorado durante a pandemia. Também foi descoberto que ele havia planejado o assassinato com antecedência, chegando a ensaiá-lo dias antes, o que eliminou a possibilidade de ter sido um ato impulsivo. PM Locani, até onde o alô pode arrastar alguém? Apoie alguém antes que o dano se torne irreversível. Amy Locani, que ficou mundialmente conhecida por interpretar Sandy Arlen na série Melrose Place, viveu durante anos cercada de fama, reconhecimento e um lugar privilegiado no coração dos telespectadores. Mas essa mesma fama desapareceu em questão de minutos numa noite de 2010, quando um trágico acidente de carro mudou para sempre a sua vida e a de uma família inteira. Locani dirigia seu veículo em Nova Jersey a mais de 80 km por hora, em uma área residencial onde o limite era pouco mais de 50. Segundo testemunhas e provas posteriores, ela havia ingerido uma quantidade considerável de álcool antes de assumir o volante. Seu carro colidiu violentamente com outro veículo em um cruzamento. Dentro dele estavam Fred e Ellen Seema, um casal de 60 anos. Ellen morreu na hora. Seu marido sofreu ferimentos graves que deixaram sequelas permanentes. A tragédia gerou uma onda de indignação. No momento do acidente, o nível de álcool no sangue de Locani era quase 3 vezes superior ao limite legal. Em 2012, ela foi condenada a 3 anos de prisão, uma sentença que foi amplamente criticada por ser considerada muito branda. A defesa argumentou que sua falta de antecedentes criminais e seu papel como mãe de 2 filhas pequenas deveriam ser considerados atenuantes. No entanto, a promotoria e a família da vítima recorreram da sentença, buscando uma pena mais condizente com a gravidade do crime. Harvey Weinstein. O que acontece quando o homem mais poderoso de uma indústria se torna seu maior vilão? Durante décadas, Harvey Weinstein foi sinônimo de sucesso cinematográfico. Cofundador da Miramax e depois da The Weinstein Company. Ele moldou a carreira de inúmeros atores e cineastas e acumulou mais de 300 prêmios Oscar através de suas produções. Era um titã cuja influência ditava os rumos de Hollywood. Mas, à medida que o século XXI avançava, os sussurros nos corredores se transformaram em gritos coletivos e Weinstein deixou de ser o grande arquiteto do cinema moderno para se tornar um símbolo do abuso de poder. Em outubro de 2017, um artigo publicado pelo The New York Times quebrou o silêncio que muitas vítimas haviam guardado por anos. Atrizes renomadas como Ashley Judd, Rose M. Segovia e Salma Hayek se juntaram a uma onda de depoimentos que descreviam um padrão de comportamento predatório. Encontros em quartos de hotel, manipulação emocional, chantagens e, em muitos casos, agressão sexual direta. O escândalo não apenas destruiu a imagem de Weinstein, mas também deu origem ao movimento Me Too, uma revolução global na luta contra o assédio e o abuso em todos os ambientes de trabalho. O julgamento contra ele aconteceu em Nova York durante o ano de 2020. Ele foi declarado culpado de estupro em 3º grau e ato sexual criminoso em 1º grau. A sentença em 23 anos de prisão. Mas o processo não terminou aí. Em 2022, ele enfrentou novas acusações na Califórnia por crimes semelhantes. O veredito foi ainda mais devastador e 16 anos adicionais de prisão. Embora em 2024 sua condenação em Nova York tenha sido anulada por uma questão técnica, a sentença da Califórnia permanece válida. T-Norma. Como alguém pode transformar o amor familiar em uma transação mortal? T-Norma, conhecido por sua participação no programa Welcome to 70 Peace, passou de ser uma figura carismática na televisão a um dos criminosos mais infames dos últimos anos. O reality mostrava a vida de Robbie Montgomery, uma ex-coralista de Ike Tina Turner, que havia fundado uma rede de restaurantes de comida soul junto com sua família. Tim era seu filho e um dos rostos mais queridos do programa.
Mas por trás dessa imagem pública, ele escondia uma ambição que o levaria a planejar um crime impensável, o assassinato do próprio sobrinho. Em março de 2016, André Montgomery Jr., de 21 anos, foi assassinado a tiros em St. Louis, Missouri. A polícia investigou o caso durante anos, sem suspeitar que o mandante era alguém de seu próprio sangue. Foi só em 2020 que as peças começaram a se encaixar. Descobriu-se que havia contratado uma apólice de seguro de vida em nome do sobrinho, no valor de $450 mil. Pouco depois, ele contratou um matador de aluguel com a ajuda de uma ex-dançarina exótica, que atuou como intermediária para realizar o assassinato. Durante o julgamento, os promotores apresentaram provas que incluíam mensagens de texto, registros de chamadas e transferências bancárias. A história era tão retorcida quanto clara. Tia havia conduzido André até uma emboscada, tudo por causa do dinheiro de uma apólice. Os depoimentos dos cúmplices confirmaram o envolvimento direto de Norman, que, em vez de demonstrar arrependimento, alegou que tudo não passava de um mal-entendido financeiro. O júri não acreditou nele. Joe, filho, será que alguém pode escapar do passado para sempre? Ou existem crimes tão graves que acabam alcançando seus autores décadas depois? Joe Sam, conhecido por sua participação como Random Task no filme Austin Powers e o agente Bond Okama, também foi lutador de artes marciais mistas e uma figura de culto menor no cinema de ação dos anos 90. Mas por trás dessa imagem pitoresca, escondia-se uma história de horror, violência e um crime que levou quase 20 anos para ser resolvido. Na noite de Natal de 1990, uma mulher foi sequestrada sob a mira de uma arma em Huntington Beach, Califórnia. Ela foi espancada, estuprada e humilhada por seus agressores, que finalmente a deixaram abandonada em um terreno baldio. Durante anos, a investigação não conseguiu encontrar os responsáveis e o caso ficou arquivado como mais um sem solução. A vítima, no entanto, jamais esqueceu aquele episódio. A justiça parecia inalcançável, até que o destino interveio por meio da ciência. Em 2008, Joe Sam foi preso por um incidente menor relacionado a vandalismo e foi obrigado a fornecer uma amostra de DNA. Essa amostra coincidiu com o material genético coletado na cena do crime de 1990. As autoridades, surpresas, reabriram o caso. Durante o julgamento, a vítima reconheceu Sam como seu agressor e ele foi formalmente acusado de vários crimes, incluindo sequestro, tortura e estupro. No entanto, alguns crimes já haviam prescrito, então ele só pôde ser julgado pelos que ainda tinham validade legal. Em 2011, Joe Sam foi considerado culpado de tortura e condenado a uma pena que varia de 7 anos até prisão perpétua. O que parecia ser o fim da história ficou ainda mais sombrio. Em 2012, durante sua estadia na prisão estadual de Vasco, ele assassinou seu companheiro de cela, um detento condenado por crimes sexuais. A brutalidade do ataque fez com que ele enfrentasse novas acusações por homicídio doloso. Shannon Richardson. Até onde pode chegar uma mente desequilibrada em sua busca por vingança pessoal? Shannon Richardson, atriz de televisão com pequenas participações em séries como The Walking Dead e The Vampire Diaries, deixou de ser uma figura secundária na tela para ocupar as manchetes internacionais por um crime que colocou em xeque as mais altas esferas do poder político nos Estados Unidos. O que parecia um enredo tirado de uma série policial era, na verdade, uma história tão real quanto assustadora. No ano de 2013, durante a presidência de Barack Obama, várias cartas contaminadas com ricina, uma substância letal derivada das sementes de mamona, foram enviadas a figuras políticas importantes, o próprio presidente, o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e Mark Glaiss, diretor da organização Mayors Against Illegal Guns. As cartas continham ameaças explícitas e uma assinatura intrigante. O que está dentro já deveria ter matado um presidente há muito tempo. O FBI rastreou a origem das cartas e todas as pistas levavam a um endereço no Texas. Foi lá que encontraram Shannon Richardson, que a princípio tentou alegar que seu marido era o responsável. Ela declarou que havia sido obrigada a escrever as cartas e que seu marido a manipulava psicologicamente.
No entanto, as investigações revelaram inconsistências. As buscas em seu computador, as provas encontradas em sua cozinha e os recibos dos materiais usados na fabricação da resina indicavam que ela era a verdadeira culpada. Sob pressão das evidências, Shannon se declarou culpada de posse e produção de um agente biológico. Em julho de 2014, ela foi condenada a 18 anos de prisão federal. Além disso, foi ordenado que ela pagasse mais de $360 mil para cobrir os custos da operação de descontaminação, incluindo evacuações, análises químicas e monitoramento da saúde pública. Eu sou. Será que o prestígio global pode proteger alguém quando as sombras do passado vêm à tona? Eu sou, conhecido por seu papel na bem-sucedida série sul-coreana Round 6, passou do reconhecimento internacional à polêmica em questão de meses. Seu nome, antissinônimo de talento e humildade, ficou associado a uma denúncia de agressão sexual que abalou tanto a indústria do entretenimento quanto a opinião pública coreana e internacional. O caso expôs a fragilidade da fama e a rapidez com que uma carreira pode desmoronar quando a verdade vem à tona. Os fatos que deram origem ao escândalo remontam ao ano de 2017, quando uma mulher denunciou que Soo a havia tocado de forma inapropriada durante uma reunião privada. Na época, a polícia arquivou a denúncia por falta de provas. No entanto, em 2022, após o enorme sucesso mundial de Round 6, o caso foi reaberto, desta vez sob o escrutínio de uma sociedade que já não tolera o silêncio diante do abuso. Soo negou as acusações desde o início. Ele afirmou que o contato foi breve, sem intenção sexual, e que lamentava se a situação foi mal interpretada. Apesar de sua defesa, a promotoria sul-coreana apresentou acusações formais por agressão sexual sem consentimento, um crime que, embora não seja considerado equivalente ao estupro forçado, ainda acarreta uma penalidade significativa. A investigação virou manchete na Coreia do Sul, gerando uma forte divisão entre aqueles que o defendiam como vítima de um mal-entendido e os que exigiam justiça para a denunciante. Em março de 2024, o tribunal proferiu a sentença: 8 meses de prisão com a pena suspensa por um período de 2 anos, além de 40 horas de tratamento obrigatório por violência sexual. Embora não tenha sido preso, a sentença representou um golpe devastador para sua reputação. O Ministério da Cultura, Esportes e Turismo cancelou campanhas publicitárias das quais ele participava e várias marcas romperam contratos de patrocínio. Danny Masterson. O que acontece quando o ídolo de toda uma geração se torna o centro de um pesadelo jurídico que expõe décadas de silêncio e medo? Danny Masterson, que durante anos interpretou Stephen Hyde na popular comédia Det 70s Show, parecia ter garantido um lugar permanente no imaginário dos fãs de televisão. Mas por trás de seu carisma e fama, escondiam-se acusações graves que remontavam aos primeiros anos do novo milênio e que só recentemente vieram à tona com toda a sua força. Entre os anos de 2001 e 2003, pelo menos 3 mulheres denunciaram ter sido drogadas e estupradas por Masterson em sua residência em Los Angeles. Naquela época, suas vozes foram ignoradas, silenciadas ou até mesmo ameaçadas, conforme revelaram posteriormente. O ator, membro ativo da Igreja da Cientologia, se beneficiou do poder e da influência dessa organização, que, segundo as denunciantes, as pressionou para não procurarem as autoridades. Durante anos, o caso permaneceu enterrado enquanto Masterson continuava trabalhando, chegando até a conseguir um papel de protagonista na série da Netflix The Rent. Foi apenas em 2017, impulsionadas pelo movimento Me Too, que as vítimas retomaram suas denúncias. O processo legal foi complexo, com múltiplas audiências, provas e resistência por parte dos advogados do ator. Finalmente, em maio de 2023, após um julgamento que durou 8 meses, o júri considerou Masterson culpado de 2 acusações de estupro. A sentença foi implacável, entre 30 anos e prisão perpétua. O ator começou a cumprir sua pena na prisão estadual de North Kearney, na Califórnia, em dezembro daquele mesmo ano. Oscar Pistorius. O que acontece quando o herói mais inspirador de uma nação se transforma em um de seus rostos mais trágicos?
Oscar Pistorius, conhecido como Blade Runner pelas próteses de carbono que o impulsionavam nas pistas, foi símbolo de superação pessoal e orgulho nacional. Nascido sem fíbula em ambas as pernas, desafiou todos os prognósticos médicos até se tornar um dos poucos atletas paralímpicos a competir também nos Jogos Olímpicos. Sua imagem era a de um guerreiro resiliente, um exemplo de que a força de vontade pode transcender qualquer limitação física. Mas tudo mudou com um disparo. Na madrugada de 14 de fevereiro de 2013, Pistorius atirou em sua namorada, a modelo e advogada Reeva Steenkamp, através da porta fechada do banheiro de sua casa em Pretória, África do Sul. O atleta alegou ter acreditado que se tratava de um intruso. No entanto, a polícia encontrou indícios que colocavam sua versão em dúvida, como o fato de Steenkamp estar com o celular, a porta apresentar sinais de ter sido arrombada e o casal ter tido discussões anteriores documentadas por mensagens de texto. O julgamento foi acompanhado por milhões de pessoas em todo o mundo. No início, em outubro de 2014, Pistorius foi declarado culpado de homicídio culposo, uma figura jurídica que implica matar sem intenção, e condenado a 5 anos de prisão. Essa decisão foi amplamente criticada, tanto pela família da vítima quanto pelo público, que consideravam que a pena não era proporcional ao crime. Em novembro de 2015, a Suprema Corte de Apelações anulou a sentença e o declarou culpado de assassinato, aumentando a gravidade do crime. A condenação definitiva veio em julho de 2016, quando ele foi sentenciado a 6 anos de prisão. Mas os recursos não pararam por aí. Em 2017, após novos pedidos do Ministério Público, o Tribunal Supremo de Apelação ampliou sua sentença para 15 anos, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir metade da pena. Pistorius, que havia sido um símbolo de esperança, acabou relegado a um pavilhão penitenciário reservado para detentos com deficiências físicas, onde tem levado uma vida marcada pela introspecção, isolamento e constantes pedidos de liberdade antecipada.